Hoje a gente vai conversar sobre três conselhos que eu gostaria realmente de ter aprendido antes na minha vida e que eu aprendi levando na cabeça, errando e também acertando, sofrendo, mas também comemorando. Eu quero conversar com você porque tem uma frase que diz, que se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Talvez melhor do que conselhos seriam lições. Quais foram as lições que me fizeram sair do zero, com 20 anos de idade, sem conhecimento nenhum, para, em 18 anos, empreendendo, construindo empresas, múltiplos milhões de faturamento, e eu não estou aqui falando para me gabar, mas para você entender que é possível sim alguém que sai do zero, sem conhecimento, sem dinheiro, só com coragem, transformar a sua vida, mudar de patamar e viver a vida que sempre desejou. Foi exatamente isso que eu pude viver. Por exemplo, esse quintal, a minha casa, eu estar no meio da natureza, gravando um vídeo para você de tarde, em plena segunda-feira, é algo que pouca gente, eu olho ao meu redor, pouca gente tem esse privilégio de poder escolher aonde quer morar, o que quer fazer da vida. Geralmente a gente acorda mais cedo, a gente vai dormir mais tarde, a gente espera ansiosos para o final de semana, é isso que é a grande maioria. Mas quando você entender que aplicando as lições certas, aplicando as ferramentas corretas, você realmente pode ser diferente do que a grande maioria e você pode sim viver a vida nos seus próprios termos. A primeira lição que eu quero trazer aqui: não existe ninguém no mundo todo igual a você, igual a mim. Pode existir até alguém parecido, mas igual, jamais. Então, quando eu penso isso, por que eu vou me comparar com uma outra pessoa? Por que eu vou querer usar uma outra pessoa como uma comparação e querer competir com ela? Tá tudo bem se eu usá-la como referência. Você pode olhar para mim e dizer assim: pô, eu também gostaria de fazer o que eu gosto de fazer, viver num lugar no meio da natureza, numa praia, em plena segunda-feira. Tá bem, tá bem de vida, assim, se sentindo bem. Mas você tem que entender que isso é apenas referência. Quando você me usa, por exemplo, como referência, e você entende que tem um próprio jeito de operar, você tem um código dentro de você, um jeito que eu não tenho, que outras pessoas não têm, e que você precisa fazer as coisas do seu próprio jeito para realmente começar a mudar de vida, você começa a entender que o caminho da liberdade tem a ver com isso, tem a ver com você ser quem é de verdade. Diferente de mim e de outras pessoas, você buscar o seu jeito, seu maior elemento, digamos assim, de força. Esse é o maior presente que você pode dar para você mesmo. É poder olhar de um lado e dizer, cara, essas são as minhas falhas, e olhar de outro e dizer, essas são as minhas competências, esses são os meus valores, e a partir daí você equilibrar isso numa balança e entender que as falhas, sim, elas vão ser corrigidas, mas que os valores que você tem, esses são valores que vêm lá do fundo da sua alma, que vêm do seu interior, do seu diferencial. E quando você se coloca nessa posição e entende que é ser único e que pode sim viver a vida nos seus próprios termos, você passa a olhar para outras pessoas e tomá-las como referência.
Mas a competição, ela é entre você. Então, eu, Endrigo, como que eu era um ano atrás? Como que eu estou hoje? E como que eu quero estar daqui a um ano? Esse é meu parâmetro de competição. A competição comigo mesmo. A gente tem que parar de cair na armadilha que venderam para a gente esses anos todos, que a gente está aí competindo uns com os outros. Existe mercado, oportunidade, escolhas para todo mundo. O mundo é abundante. Então, quando a gente entende que esse aspecto de ser quem a gente é, aceitar as nossas falhas e ter orgulho dos nossos talentos próprios, e a gente une isso em prol de um objetivo, de uma transformação de vida, a gente sabe que o nosso único competidor é a gente mesmo. O que eu fiz de errado há 6 meses atrás é lição para eu ser uma pessoa melhor hoje. O que eu estou aprendendo hoje, com erros e com acertos, é lição para eu ser uma pessoa melhor daqui a um ano, daqui 2, daqui 3. E assim eu vou seguindo, me lapidando. Eu só deslanchei profissionalmente quando eu me fechei para o barulho externo. Eu parei de me comparar, de olhar para o parceiro, para o amigo, olhar para aquele cara famoso, para aquela pessoa famosa na internet. Foi quando eu consegui me focar, me conectar comigo e executar, trabalhar. É trabalho duro? Sim, mas também é trabalho inteligente. E foi nesse momento que as coisas realmente começaram a mudar. Então, pense você aí. Elimine o ruído externo. Não é porque todo mundo vende curso, porque todo mundo abre um restaurante, qualquer coisa que seja, que você precisa fazer exatamente isso. Daqui a pouco a oportunidade está bem na sua frente. E por você estar olhando para o externo, para outras pessoas, você deixa de olhar e de compreender, de entender que existe uma oportunidade para você nesse exato momento. Então, quando você entende isso, você foca em você, você para de olhar para o mundo, para de balançar com críticas externas, essas oportunidades elas ficam mais nítidas. E você sim consegue enxergar um caminho. Talvez não vai dar certo de primeira. A maioria das pessoas que eu conheço que são bem-sucedidas, amigos próximos, é raro os casos que alguém teve um resultado do dia para a noite acertando sem errar. Então o erro faz parte da construção. Não é porque eu erro que eu sou pior do que outras pessoas. Quando a gente olha para N casos, pessoas próximas, pessoas talvez mais relevantes, o Steve Jobs, o Thomas Edison, que fez mais de 1000 lâmpadas aí para acertar uma, a gente começa a entender que o erro faz parte do processo de crescimento do aprendizado. E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que fazer as coisas para durarem no longo prazo é mais relevante do que fazer algo para daqui a pouco sumir daqui alguns meses e você ter que começar tudo de novo. Então, pensar que algo pode ser construído para durar por 5, 10, 20, 30 ou centenas de anos é o caminho mais provável para o sucesso e para a mudança de vida. É o caminho que você escolhe para realmente construir uma base sólida. Algo que nem o tempo, nem a guerra, nem a mudança econômica pode te tirar daquele estado. Você pode sim ter que se adaptar, mudar as coisas, mas com certeza algo que é sólido, que é feito para durar, não é algo que
é uma febre, um hype que passa hoje e amanhã já mudou e você tem que recomeçar tudo de novo. Eu lembro que em 2021 eu fui fazer a trilha Inca e lá tinham estradas, escadas que os incas construíram que estavam lá há mais de 2, 3, 4 mil anos. Eles levaram centenas e centenas de anos para construir tudo aquilo. Então foram gerações construindo isso. A gente percebe também empresas familiares que têm 1, 2, 3, 4 gerações. São empresas sólidas, feitas para durarem realmente. Claro, elas passaram por mudanças. A economia mudou, o comportamento do consumidor mudou, com certeza. Mas a base, a estrutura sólida dessas empresas fizeram com que elas passassem por essas mudanças de uma maneira muito mais suave, digamos assim. Elas não são empresas que nascem hoje e daqui 1 ano, 2, 3 elas somem do mapa. Essa é a principal diferença de construir algo para durar alguns anos e construir algo para ser perene, para durar uma vida toda ou várias vidas, várias gerações. Então mantenha-se permanente em algo. Mantenha-se repetindo algo até que você fique realmente muito bom. A gente tem aí a venda de que as coisas precisam acontecer rápido. Está todo mundo vendendo a fórmula mágica, o atalho, e a gente olha para o vizinho e começa a se comparar. Pô, o cara conseguiu tal resultado em 1 ano, em 2, eu tô aqui já há 2, 3, 4, 5 anos e não saí do chão. Alguém pode pensar assim, mas é exatamente isso que está fazendo com que as pessoas elas fiquem com uma sensação de ansiedade, aquela sensação de que, cara, eu tô atrasado, eu preciso fazer mais, eu preciso recuperar o tempo perdido. E nesse embalo, as pessoas começam a tomar muito mais risco do que poderiam. Muitas delas quebram, devem dinheiro, muitas delas tiram a vida com apostas. A gente vê por aí várias empresas de apostas hoje, gente perdendo dinheiro da família, tirando vida. Pai de família que tem vergonha de chegar em casa e contar para o filho, para a filha, para a esposa, vai lá e se mata. E a sociedade não está percebendo isso. Então, quando a gente entende que a repetição, o tempo certo, fazer algo para durar, não estamos aqui para competir, para ver quem que é o mais rápido. Estamos aqui para viver bem, ser feliz. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer dar uma boa vida para a gente, para nossa família. Mas o ponto está nessa construção, nesse entendimento de que o tempo, ele passa rápido, a gente vive aí 70, 80 anos, mas não é porque ele passa rápido que a gente tem que ter aquela pressa, aquela urgência, aquela ansiedade, porque isso destrói, melhor dito, não constrói nada. A paciência, a repetição, a disciplina, a resiliência para mudar, se adaptar, conforme o mercado vai indicando a necessidade de mudança, tudo isso, todas essas virtudes são muito importantes para realmente transformar a vida de uma pessoa. O que é transformar? É uma pessoa que tem muitas vezes um sonho, um objetivo, seja na saúde, seja no profissional, financeiramente, fazer com que essas pessoas realmente alcancem isso, mas sem se matar, sem perder vida, sem perder a saúde. Isso é importante. Agora, tudo isso que eu comentei com você só faz sentido, só é possível alcançar tudo isso se você estiver muito bem conectado com você mesmo. Quando você resolve se abrir para o ruído externo, o que as pessoas estão falando, o
que elas estão tendo como opinião delas perante a você, qual que é a opinião delas perante a sua forma de lidar no mundo. Muitas delas vão te criticar, muitas delas vão te aplaudir. Nem quem te critica, nem quem te aplaude deve tamanha atenção. Você, interiormente, se conectando, é a pessoa que mais importa. A opinião sua, digamos assim, é o seu entendimento. É quando você vai dormir e bota a cabeça no travesseiro. A partir desse momento, é o momento que você consegue realmente se conectar consigo. É claro, quando eu estou num lugar como esse, aqui atrás da câmera tem uma tela gigante assim com árvores, tem um riacho aqui embaixo, é uma vista realmente muito bonita. Isso eu consigo perceber essa energia, renovo minha energia, consigo ter mais clareza, mais foco, mas eu consigo entrar nesse estado em qualquer lugar. Eu posso estar morando num apartamento, se eu trabalhar processos de respiração, de meditação, fechar meu olho, só observar meu pensamento, respirar, me conectar comigo, mesmo que fora do meu prédio, na minha cidade, possa ter barulho, o que importa é o barulho interno. O que eu tenho na minha mente? O que está rolando aqui dentro? Qual que é a conversa? Quais são os pensamentos? É muito acelerado? É um pensamento de crítica? Ou a gente consegue ter uma quantidade menor de pensamentos, menos críticas, a gente tem uma mente mais positiva no sentido de, cara, qual que é a solução para o problema que eu estou enfrentando? Como que eu vou sair dessa? Como que eu vou mudar de vida? Qual é a solução? Então, quando você busca a solução interna, é o momento que você entende que a força é interior, a força vem de dentro, não vem de fora. Não vem do outro, não vem da sociedade, do mercado, das pessoas. Ela vem interna de você. Por isso que eu comentei no início do vídeo. Você entender que você é um ser único, isso é muito importante para você se conectar, manter o silêncio mental e poder tomar boas decisões quando a sua mente está calma. Quando ela está agitada, ela vai fazer com que você tome uma decisão ruim. Ela vai te sabotar. Então é no relaxamento. Quando você relaxa, está tranquilo, tá de bem consigo mesmo. Então, sempre interno primeiro. Você começa a ser uma pessoa melhor com outras pessoas. Você consegue decidir melhor. E esse é o verdadeiro sentido da vida. Não adianta a gente ter uma casa linda, maravilhosa, carro na garagem, fazer um monte de viagem, se quando a gente está lá na viagem a gente não consegue aproveitar, a gente não consegue estar feliz. Em alguns momentos da minha vida eu me deparei. Eu pensei, Endrigo, tu precisa viajar. Aí ia lá, viajava, estava lá curtindo e a minha mente estava já me perguntando, cara, o que tu vai fazer quando tu vai voltar? Como é que tu vai resolver aquela bronca? O que tu vai fazer da tua vida nesse sentido? Não, peraí, relaxa, aproveita aquele momento, descansa. Então, é reduzir o ruído da mente, os pensamentos, manter uma mente mais calma, isso é importante. E a partir desse momento de introspecção, de dentro, quando você se conecta com o seu interior, aí as coisas mudam. Porque a partir daí, você consegue ter mais calma para agir, mais calma para decidir, e você consegue se sentir mais vivo, digamos assim, mais presente para as coisas. Você consegue literalmente viver de forma mais verdadeira. Você consegue se conectar, ou melhor dito, construir o seu próprio caminho, ou propósito, como a gente ouve por aí. E é exatamente sobre isso
porque eu gravei um vídeo aqui no meu canal e eu quero te indicar ele em algum lugar dessa tela ou nos comentários. Nesse vídeo eu falo como que você pode não descobrir o propósito, mas construir ele. Porque propósito é algo que você decide. Então clique e assista.